Então, nós vamos dar também continuidade ao nosso trabalho com esse último texto do tema transição do plano físico para os planos espirituais, como diz o Anderson. Antes chamávamos de morte, hoje chamamos de transição, e esse trabalho que estamos concluindo chama Quando a Alma se Libera, não é isso? Acabamos de ouvir aí essa introdução do livro de Esperança sobre a questão do serviço, não é? Sobre como trabalhar com aquilo que nós já recebemos, com aquilo que já conhecemos, com aquilo que já podemos oferecer a alguém, porque já temos no interior de nós. E essa semana passada, eu recebi um CD de uma fala de parece uma jovem senhora, pela entonação da voz, uma monja da comunidade Figueira, dos Trigueirinhos, autor desse texto. Eles têm uma hierarquia de trabalho, aliás, não se chama trabalho, né? Um trabalho de serviço, trabalhos de oração, trabalhos de cultivo da terra, eles se alimentam daquilo que produzem, e uma série de outros serviços. Ele chama isso de rede de serviços. E essa moça, chamada Irmã Constância, ela falou no encontro dessa rede de serviço, realizado no mês de março deste ano. Ela falou sobre serviço. Como que é que eles servem ou estão em serviço? A fala é excelente. Acredito que nós ganhamos muito ao ouvir. E eu trouxe para nós, gostaria muito que todos vocês ouvissem, que refletissem sobre esses pontos de vista que ela coloca para nós. Numa simplicidade, numa lealdade de propósito e principalmente fazendo isso que esse texto de hoje nos disse. O texto chama colaboradores, né? Ou seja, aqueles que se dispõem ao serviço. E ela coloca para nós de uma forma, como diz o texto, rasgando o véu, mostrando a simplicidade de servirmos a Deus. É muito simples. E por ser muito simples, talvez seja mais complicado na nossa execução. Mas eu gostaria muito que vocês ouvissem, trabalhassem isso no interior de cada um, e se possível, na próxima semana, trouxessem alguma coisa para nós. Eu ficaria muito grata se vocês me trouxessem aí esse retorno interno de cada um, como nós estamos acostumando a fazer aqui. Não quero saber o que vocês acharam da compreensão do texto. Eu quero saber mesmo, quero sentir com vocês aquilo que tocou cada um. Isso é que importa. Acabamos de ver das nossas muitas possibilidades intelectuais. Eu não questiono nenhum de vocês. Felizmente nós temos aqui um grupo atuante intelectualmente. Mas nós precisamos muito do exercício do coração, do exercício do entendimento interior. É isso que eu queria ouvir. Tá bem? Então, eu preparei esses CDs com muito carinho mesmo, e com uma alegria muito grande, porque eu entendo que isso é servir, isso é serviço, transmitir. Esse CD foi oferecido, em Figueira também tem um programa chamado CD Peregrino. A gente ouve que nós ganhamos o CD, na verdade, os que são distribuídos lá, das muitas e muitas palestras, partilhas, né? Eles custam R$3 lá em Figueira. Então eu e a Cleonice, quando ela vai, ela escolhe lá alguns, eu pago a metade, ela a metade, a gente divide os CDs. Mas os CDs peregrinos são CDs doados, distribuídos gratuitamente. Ele chama peregrino porque você ouve e passa para frente.
passei o meu original, estou passando as cópias também. Se faltar, vocês falam comigo, os que já ficam mais nas reuniões, serão os últimos a receber. Que eu não sei se dá para todo mundo. Mas eu acho que dá. Se separar. Sua mãe? Oi. Mas eu acho que dá, sim. Também é um. Tá bom. Pode pegar. André? Daniela? Tem, né, Maria? Gente, essa eu espero que vocês façam dele um CD peregrino, que é ouvir e passar para frente. Pode pegar, só. O pessoal da internet leva semana que vem, que eles vão estar aqui alguns. É isso. Quem ficou sem? Tem mais? Tem mais um lá dentro. Certinho. Outra coisa legal, importante para nós. Vocês estão conhecendo aí o livro, como diz a Madame, 2D. Vocês estão lendo Livros de Esperança. Acabou de sair do forno o último livro do Inácio Ferreira, que é quem também diz aqui do Livros de Esperança, né? Que é, para quem já conhece, é aquele psiquiatra de Uberaba, hoje no plano espiritual, que rasga o véu do verso. Não é isso? Literalmente. Então chama Trabalhadores da Última Hora. E isso tem a ver conosco, né? Tá bem? Eu trouxe para apresentar para vocês. E aqui, alguma pessoa me pediu livros de esperança e eu não sei se levou. Ficou alguém que não pegou? Merecido. Mas se outra pessoa precisar, eu tenho um. Então, esses livros são pedidos lá, a Cleide, né, Alexandra? Ela não é da União. Não é da União, é da R$30. Pode, se quiser. Você tem mais um desses? Tem. Nós estamos lá, aconteceu um fato interessante. A Sandra contou para a Cleide, moça da livraria, com quem eu falo há muitos anos. O Arthur também conhece, né? O Arthur já foi tomar café lá com ela, já me convidou várias vezes. Nós não nos conhecemos, mas nos falamos sempre, há anos, desde que ela era da União Espírita. Ela era mais brava, não era? Aí, de repente, a gente fez a lista do livro Transmediúnico, lembram? Na sexta-feira, né, que nós vamos estudar, e eu liguei para pedir o livro, mas aí a Sandra já tinha me entregado lá quentinho. Eu liguei para ela e falei: Marilene, você não há de acreditar, eu tô te vendo aqui no YouTube, você! Ah, meu Deus, nós temos uma amiga em comum. Eu não sabia que eu falava há anos com a Marilene, é você. Eu falei: meu Deus. Então ela faz
amigos com 30% de desconto. Entendeu? Então, por isso que eu recolho a lista, que aí eu peço, ela entrega lá no consultório e eu trago para cá. Se alguém tiver interessado em ver o Inácio, eu não sei se ele é 28, sem desconto, 21. Depois eu vou olhar, anoto para você, tá bom? Se alguém quiser, faz a mesma coisa, a lista para mim. Sexta-feira chegam os nossos livros de sexta, que não deu para chegar hoje. Ok? Então vamos lá. Vamos. É isso? Continuamos a monta. Vou voltar aqui, paramos aqui? Vou voltar nesse então para a gente pegar o fio da meada. Aqui nesse ponto existe uma incompreensão deste processo por parte de muitas pessoas, porque enquanto a consciência do indivíduo está fazendo o possível para se libertar dos outros níveis do corpo, emocional, sutil, aqui na Terra, aqueles que se dizem entes queridos ou conhecidos ficam pensando nele, orando por ele, ficam enviando mensagens, ficam solicitando, sentindo falta da presença física, e isso faz com que o veículo sutil demore mais. Esse vínculo sutil demore mais tempo para ser resolvido. Olha que importante para nós. Lembro de, na última terça-feira, termos falado mais diretamente sobre essa questão e de como nós, conhecidos, não precisamos nem de ter relacionamento com aquela pessoa. Às vezes são nossos conhecidos. Eu vejo passar, às vezes vejo pela televisão, não é? Então, esses entes queridos ou conhecidos ficam pensando, e eu disse para vocês que o pensamento é uma onda. Essa onda é como se fosse um fio interligado que chega lá na passagem, chega lá e entra na mente daquela outra pessoa que também está lá lutando para se desprender de nós. Então é muito razoável para nós, como eu disse, brinquei semana passada, um amigo psiquiatra disse, se você vai a um velório e está com esse sentimento, toma um calmante e vá dormir. Fique em casa. É lamentável o que nós realizamos em oportunidades assim. Lamentável do ponto de vista do nosso pensamento, do nosso coração, de como turvamos a condição do desencarnado. Como impedimos, às vezes, e a maioria das vezes, a conclusão daquele processo. Às vezes ele ainda não se desprendeu nem mesmo do corpo, ainda está lá naquelas primeiras fases, das 3 etapas da morte física, e nós já estamos lá agarrados ainda. Por vibrações de nossos corações, de nossos pensamentos, nós não precisamos nem estar perto ali. Como a gente falou, às vezes somos conhecidos. Quando Michael Jackson desencarnou, vocês imaginam o que recebeu o indivíduo, o espírito, de vibrações diversas, comentando todos os fatos da vida do rapaz? Que direito temos nós de interferir assim numa individualidade? Como somos às vezes devastados quando desencarnamos. A sorte do Chico, né? Sorte do Chico, que, beneficiado pelo plano espiritual, e ele já o sabia, disse para nós, vou desencarnar quando o Brasil inteiro estiver feliz e ocupado. Não é? Menos confusão, nós lá vibrando, Brasil ganhou e o Chico falou, ó, tchau. E como um raio de luz, segundo o livro Na Próxima Dimensão, quem não leu, leia, contando do desencarne do Chico, é um livro também, quem conta é o Inácio Ferreira. E nessas possibilidades, o que nós podemos oferecer para o desencarnado? Existe uma incompreensão desse processo pelas pessoas. É por ignorância que nós agimos assim. E não mais temos esse recurso, porque agora não somos mais ignorantes
do processo do desencarne. Então, quando estivermos próximos a alguma pessoa desencarnando, que a gente exercite o aprendizado. Para quando chegar a nossa hora, a gente possa fazer a hora do adeus com tranquilidade natural, de forma inteligente, de forma tranquila, de forma segura, porque sabemos do processo que nos espera, não é? E o indivíduo, nas outras dimensões, tem menos liberdade para seguir o seu verdadeiro caminho. Isso é um ponto de reflexão muito importante para aqueles que ficam nessas dimensões e para aqueles que assistem os seus conhecidos ou colaboradores partirem para outros níveis naqueles momentos de transição. É muito importante, ele diz. E o indivíduo nessas dimensões, ele precisa dessa liberdade de atingir o nível no qual ele está. Não é? Não somos nós que vamos ficar aqui prendendo-o nesse nível em que estamos. Não é assim? Então, depois que a consciência conseguiu abandonar o corpo físico, o corpo etérico, e depois conseguiu também sair do corpo emocional, a consciência faz o mesmo com o corpo mental. E é só quando ela consegue abandonar esse corpo e quando ela consegue sair depois de um tempo, é que ela está realmente desencarnada. E totalmente desencarnada, a consciência então pode se recolher dentro de si mesma. Quem recolhe dentro de si mesma? Não é mais o corpo físico, o corpo etérico, o corpo emocional e mental da rede de personalidade e ego que atuamos, que nos ajuda a atuar enquanto encarnados. Mas sim a consciência. É só quando atingimos esse nível de consciência é que estamos verdadeiramente desencarnados. E é através da consciência que eu posso me recolher dentro de mim mesmo. Se nós formos lembrar do Ícaro, ainda na fase eufórica, ele perde a referência de corpo, a identidade com o corpo físico, mas ele o tem em consciência. Lembram disso? Tanto que ele volta, a espiritualidade o ajuda a reencarnar, a fim de que a sua consciência retome a atuação nos corpos. Então nós permanecemos, nós verdadeiramente nós mesmos, em consciência. É muito bom lembrar disso, que se imaginar, se eu desencarno agora, passo por todo esse processo, o que eu levo? Levo o que está armazenado em minha consciência. Isso vamos lembrar, como todo dia fazemos aqui. Uma transição consciente, inteligente, tranquila, me leva da condição dessa superfície para os planos espirituais da vida, em estado de evolução. É quando eu falo que é dessa para melhor. Quando eu faço a transição e mantenho uma inconsciência, uma perturbação, uma intranquilidade, não é assim? Quando eu estou confuso, perturbado, eu faço um desencarne para níveis ou seja, para níveis densos de energia, tal qual a minha consciência de mim mesmo. Helena, por favor, a última dúvida que surgiu agora, que eu achei interessante você falando, surgiu isso. Veja bem, o indivíduo, ele está consciente, ele sabe das etapas, ele está se preparando e tal. Chega no momento em que acontece o desencarne, ele se propondo a caminhar no que ele aprendeu, até onde a família, os entes queridos, essa pressão, né, esse choro, esse desespero atrapalha.
Uma pergunta, não é? Até onde nós podemos verdadeiramente interferir na consciência de um ser que desencarna? Aquela explicação que o Rodão te deu. Eu vou falar. Beleza, bem lembrado, Murilo. Que bom, já podemos usá-la, né? Eu falei para você semana passada que quando o desencarne da Cláudia, o Murilo me lembrou, fiquei muito... Semana passada eu disse que eu rezei para mim mesma, né? Para que eu não interferisse no processo que é dela, nas escolhas da alma dela, que fez o percurso até onde ela pôde ir e respeitosamente eu olho para isso. Não é isso? Então, um dia eu estava muito pesarosa, chorosa e cheia de lamentações, como eu acho que muitos de nós passou por isso também. E nessas minhas lamentações eu pedi socorro ao Espírito, com o qual eu tenho uma afinidade espiritual, que foi o Rodão. Até porque todas as pessoas que o conhecem, ele tem essa grandeza de coração de rasgar o véu para nós, de rasgar o verbo também, e não nos deixarmos nessa inconsciência das coisas. E ele me disse assim: quando a pessoa faz o percurso de consciência da alma, ela então se liberta do corpo e vai fazendo o processo. O que ela ganha nesse nível é a assistência espiritual, de imediato. Então, de imediato assim, antes do fato. Então, quando nós aqui na superfície e ela já num outro plano, e fazemos esse tipo de interferência, até escândalos, lamentação, choro excessivo, né, arrancar os cabelos, etc. Quando nós agimos assim, essas ondas são verdadeiramente barradas. E ele disse isso para nós algumas outras vezes, que tem um cinturão de energia e só passa para aquela pessoa as energias verdadeiramente saudáveis que vão contribuir com o processo dela. O que não vai contribuir, não atinge. Mas vejam bem a nossa consciência. É necessário que a gente nem mande, porque nós vamos dar um trabalho e um gasto de energia ao plano espiritual só para proteger de nós mesmos. Proteger o nosso irmão, o nosso amigo, de nós. Ao trabalho da espiritualidade. Então eu que me contenha, que resolva essas questões comigo, internamente, e permita ao outro, e o Trigueirinho usou essa expressão, se não usou, vai usar agora, acho que ele já falou, para a gente deixar os mortos enterrarem os seus mortos. Quem conduz os espíritos desencarnados são os espíritos desencarnados. Os que verdadeiramente têm a condição de fazê-lo nessa dimensão evolutiva. Mesmo quando mantemos energia muito densa e não damos conta de acender, quem nos sepulta, quem cuida de nós, também são os desencarnados. Não são? Raros são os que na superfície, ainda encarnados, podem em desdobramento, em espírito, colaborar. Raros. Porque nós entramos numa perturbação, viciados que somos, das muitas e muitas encarnações, vivendo esse transtorno. Vem à superfície, volta perturbado. Vem na superfície, volta um pouquinho menos perturbado, ou às vezes mais perturbado e volta. Isso é um percurso conhecidíssimo por nós. Vocês se lembram quando começamos a trabalhar esse tema? O quanto tive de ser severa para a gente não despejar para cá toda hora? Toda hora tinha um falando da experiência dele, nesse vai e vem. Não era assim? Até que nós nos tranquilizamos e nos permitimos internamente trabalharmos a nossa consciência para melhor, para verdadeiramente aprendermos a desencarnar. Está respondido, Leandro? E começa então a completar contemplar a sua nova meta.
Olha, gente, que coisa maravilhosa. Ele já está aí em consciência, está realmente desencarnado, em consciência, dentro dele mesmo, recolhido. Aí nós entramos também naquela compreensão. É eu, comigo mesma. Serei, como diz Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, serei visto, serei conhecido como verdadeiramente sou. Não é isso? E começa então a contemplar sua nova meta. Começa a trabalhar pela sua nova etapa de vida. Começa a contemplar seu próprio centro, que é onde a alma retira o próprio restauro, a própria energia. Onde é que está isso, gente? Dentro de nós. O guia do Petwolf, que a gente está lendo um texto sobre isso também, ele diz uma coisa muito legal. Nós deveríamos ocupar, durante o processo de desencarnação, com o futuro e não com o passado. Não é? O passado, nesse momento, passou. Nós deveríamos nos ocupar de nos prepararmos e fazermos essa transição cada vez melhor, para que eu possa verdadeiramente contemplar a minha nova meta. Já no processo consciente dela, às vezes até encarnado. Livre, solto. E reconheço também que se nós a partir de então começarmos a fazer transições mais naturais do nível físico para o nível espiritual, no futuro vamos fazer transições conscientes do plano espiritual para o plano físico. Já pensaram que maravilha? Cristiane falou sobre o turista espacial. Foi você? Foi você, né? Não sei quem me falou sobre o filme Turista Espacial. Quer dizer, quando eu retorno consciente, eu vou desencarnar consciente, posso retornar na consciência de minha alma. E eu levo 6, 7 anos para aprender a ler e escrever, mais ou menos. Eu posso fazer isso rapidamente. Eu sou excelente músico. Posso chegar aqui já ligado, conectado com a minha missão, com o meu compromisso de alma. Então eu posso sair daqui, ou mesmo no plano espiritual, quando faço essa transição de forma consciente, trabalhando uma nova meta, um novo mergulho na carne, e também posso fazer isso de uma forma mais consciente, sem dúvida. As crianças hoje dão banho na gente de consciência de alma, então, respostas que não esperávamos, respostas de alma, não é de conhecimento não, dessa vida não, né? Então ela retira o próprio restauro, a própria energia, vem de nós mesmos. Ninguém vai emprestar para o outro, ninguém vai favorecer o outro, nós daqui não vamos fazer nada para lá, não tem jeito, é você mesmo, sou eu. A alma estando livre do controle da matéria, e ela só está livre do controle da matéria densa quando ela está desencarnada de todos esses corpos físico, etérico, emocional e mental. Ela está em contato com a sua própria unidade e com toda a vida e com todos os seres que ela percebe dentro do seu próprio centro. Ao resgate da alma. Eu já fui isso, já fiz aquilo, neste momento aqui, só pode acontecer quando eu estou desencarnada. Toda a minha consciência, a minha própria unidade se estabelece no meu centro. Aí eu tenho de volta aquela memória de meu ser em evolução, de forma consciente. Olha quantos benefícios tem quando a alma se libera dessa forma.